Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje vamos falar sobre não ter tempo. E quero ler uma passagem em Êxodo, capítulo 5, os versos 1 ao 11, na linguagem atualizada, que diz o seguinte: Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: Quem é o Senhor para que ele ouça a voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram: O Deus dos Hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois, caminho de 3 dias no deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhes disse o rei do Egito: Por que Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Disse também Faraó: O povo da terra já é muito, e vós os distraís das suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos como antes, eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. Exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis deles, estão ociosos, e por isso clamam: Vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave seu serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Então saíram os superintendentes do povo e seus capatazes e falaram ao povo: Assim diz Faraó: Não vos darei palha, ide vós mesmos e ajuntai palha onde puderdes achar, porque nada se diminuirá do vosso trabalho. Amados, aqui Faraó é uma ilustração de Satanás, do inimigo, o diabo, que é o príncipe das trevas, que levou o mundo a trevas, né? Por isso que a palavra de Deus diz que o mundo está em trevas, e o príncipe do mundo, que é trevas, que é Satanás, está ainda no governo por enquanto. Mas o Senhor está implantando o reino dele, a vontade dele, em todas as esferas da sociedade. E para isso ele nos chama, nos escolhe e faz habitação em nós, leva a nós a nascer de novo, nascer de Deus, e nos dá do seu Espírito, e assim nos guia, nos conduz, como ele mesmo disse, o reino de Deus agora é dentro de vós. Então o reino de Deus está dentro de nós, então por isso devemos ter uma influência em todos os segmentos da sociedade, termos aquela influência a ponto de sermos luz e sal neste mundo, como Jesus disse, para que o reino de Deus venha ser experimentado, palpável no dia a dia nessa terra. Amém, amados? Mas veja bem aqui o que acontece, né, nesse caso, que as pessoas muitas vezes dizem que não tem tempo, né? E aqui está bem detalhado, bem explicado, muitas vezes, por que as pessoas não têm tempo. Porque o inimigo, como eu já falei, que o Faraó é uma figura de Satanás, e ele está por trás de todas essas artimanhas, dessas ciladas, essa armadilha de ocupar as pessoas de tal maneira de distraí-las do foco principal, que é o Senhor. Porque ele sabe que Jesus disse que nós devemos amar a Deus em primeiro lugar, de todo o coração, toda a alma, toda a força e todo entendimento. E para evitar isso, para que ele continue no governo, então ele procura distrair de todas as maneiras. E uma das maneiras é essa aqui, com muitas atividades, com ativismo, com muito trabalho, inclusive. Isso que o trabalho dignifica, isso que o trabalho é necessário,
A própria palavra de Deus diz, se você não trabalha, que não coma. Mas do suor do teu rosto comerás teu pão, diz a palavra. Então veja bem, o trabalho é necessário, mas precisamos vigiar para que esse trabalho não seja de tal maneira que não há tempo para o Senhor, para colocar o Senhor em primeiro lugar, para não ter a devoção diariamente, para não ter a meditação da palavra, para não ter intimidade com Ele, né? Muitas pessoas levantam, já vão dormir tarde, levantam e saem correndo para o trabalho, né? Devemos dar, inclusive, as primícias, o primeiro momento para o Senhor de preferência. Mas veja bem aqui no versículo 8, exigireis deles a mesma conta, tijolos, que antes faziam, nada diminuireis dela. Estão ociosos, e por isso clamam, vamos, sacrificamos ao Senhor. Veja bem, o povo queria adorar a Deus, queria ter momento a sós com o Senhor. O inimigo dizendo, eles estão ociosos, eles precisam de ser ocupados. Veja bem, irmão, aumentando o serviço, não diminui o serviço. E vê se você não se encontra nessa situação, amado. Isso é um risco muito grande. Por isso que há tanta destruição nesse mundo. Porque o inimigo envolve de tal maneira com o sistema dele nesse mundo, para que as pessoas não venham ter tempo com o Senhor. Não, muito menos ter intimidade com Ele. Muito menos ter intimidade e ser guiado pelo Espírito Santo, assim como o apóstolo Paulo diz em Romanos 8,14, que filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então vigia, amado. O Senhor mesmo, Jesus mesmo, certa vez disse, vigiai e orai para não cair em tentação, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nossa carne é frágil. Então, seja vigilante, né? Porque nós precisamos ter esse tempo, dar as primícias para o Senhor. Ter tempo para meditar na palavra, ouvir o Senhor falar. Porque quando você está meditando na palavra, você vai ouvir o Senhor falar contigo. Aí você pode falar com Ele na oração, porque a oração nos coloca na presença dEle. Então você não pode perder isso de vista. Cuidado, fique vigilante. Não diga com muitas pessoas não tenho tempo. Muitas pessoas, quando são convidadas para ouvir a palavra de Deus, para participar das programações, né? Às vezes não tenho tempo, estou muito atarefado, estou muito ocupado. E às vezes com explicações razoáveis, importantes, coisas necessárias como o trabalho, por exemplo. Mas vamos orar então, para que o Espírito Santo ajude cada um. Que não venham cair na armadilha de não ter tempo para o Senhor. Melhor não colocar Ele em primeiro lugar, precisamos colocar, não só ter tempo, mas colocar Ele em primeiro lugar nas nossas vidas. Amém? Quando Ele for tudo, então teremos tudo. Por isso que falta tanta coisa, porque as pessoas não colocam o Senhor em primeiro lugar. Então vamos orar. Mas então eu gostaria que você desse um gostei, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todas as mensagens e divulgar nos teus contatos, para que mais pessoas venham ser vigilantes agora e não venham cair na armadilha, na cilada, de não ter tempo para o Senhor, não ter tempo para estar nas programações, onde a palavra de Deus é pregada, onde o Evangelho é pregado, a boa notícia, onde é trazida a solução, a resposta para os questionamentos, na reunião dos santos, onde as pessoas estão reunidas na palavra de Deus. Amém, mano? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por essa verdade, por essa palavra, Senhor. Ajuda, querido Espírito Santo, para que cada um seja mais vigilante agora, porque quando tu convidas, Pai, quando tu convidares alguém a chamar, alguém a atrair, alguém, escolher alguém para ouvir a tua palavra, para estar em intimidade contigo, para abrir seus corações, porque tu queres estabelecer teu trono, teu reino, teu governo, tua vontade, para que eles não venham, Senhor, dizer que não tem tempo. Senhor, ajuda, querido Espírito Santo.
Um dia ricamente abençoado em nome de Jesus. Shalom, shalom a todos.